Oi, pessoal. Na última aula, nós vimos sobre o princípio que Deus usa para escolher o povo de Deus, né? E o princípio era chamado princípio de reversão. Princípio de reversão. E é interessante isso, né? E voltando agora também sobre a formação de nação que aparece no livro do Pentateuco. Então, o primeiro fator seria o povo, a formação do povo, certo? Então, nós vimos que o povo de Israel, os filhos de Israel, que foram mais ou menos o quê? Incluindo com José, eram 70 pessoas, subiram à terra do Egito, né? E quando nós olharmos o livro de Números, podemos ver que depois de 400 anos, mais ou menos, né, e os homens capazes de ir para a guerra eram mais de 600 mil pessoas, né? 600 mil homens, quase. Isso, então, podemos imaginar que mais de quase 2 milhões de israelitas foram multiplicados, né? Na verdade. Então, Deus abençoando realmente o povo de Deus em seu número, certo? E interessante também o livro de Números, porque lá há 2 censos. O título Números, né? Números vem possivelmente por causa disso, vem do grego, né? Septuaginta, mas enfatizando sobre 2 censos, contando quais eram números, qual era o número dos israelitas, certo? E o primeiro censo, então, no 1:46, Números, livro de Números 1:46, diz que 603.550 homens capazes de irem para a guerra. E no segundo censo, contam 601.730 homens capacitados para o serviço militar, que está registrado no livro de Números, capítulo 26. Logo antes, na verdade, então, qual é a diferença desses 2 censos? O primeiro censo é a respeito dos números daqueles que saíram do Êxodo, certo? E no segundo censo, possivelmente depois que aconteceu o pecado de Baal Peor, né? Vocês devem lembrar que o Balaão orientou o rei Balaque de Moabe, né? Depois de várias tentativas de amaldiçoar o povo de Israel, o Deus Javé impediu, então não podia mais amaldiçoar. Em vez disso, o Balaão acabou abençoando toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo de Israel. E no fim, ele deu essa ideia de corromper o povo de Israel através de mulheres moabitas, que eram bem formosas, né? E realmente isso aconteceu. Então, várias pessoas morreram, quase 20 mil, né? Mais de 20 mil. E então faz um novo censo com a nova geração, certo? Então, o povo, o fator povo, né? E sendo formado durante todo o Pentateuco. Segundo fator era soberania. Onde é que acontece? Onde é que estabelece a soberania nessa nação, o reino de Deus? Acontece, por exemplo, no livro de Êxodo, onde? Através de aliança, né? Através de aliança. Interessante ver no livro de Êxodo, Deus usando vários milagres, né? E também 10 pragas. Deus liberta o povo de Israel, certo? E traz para o Monte Horebe. E Deus muda
a sua identidade. Logo antes, eles viviam como escravos no Egito, certo? Mas chegando no Monte Horebe, Deus já muda sua identidade como povo santo e povo exclusivo de Deus, não é? Povo exclusivo, reino dos sacerdotes. E faz uma aliança com esse povo de Israel, que está lá no livro de Êxodo, né? Êxodo 19, 5, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Propriedade. Aqui, a palavra propriedade em hebraico é segular. Segular. É propriedade exclusiva e que tem sentido de tesouro. Tesouro especial que não pode ser trocado. Deus não pode abandonar em nenhuma condição, porque é um tesouro tão valioso que Deus não pode abandonar. A minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus aqui está mudando sua identidade de Israel como uma reino de sacerdotes, uma nação santa, não é? Então, aqui Deus muda a identidade como o povo de Israel. Santa significa o quê? Separada para Deus. Além de ser tesouro especial para Javé, é uma nação separada para Javé. Se tornou um povo santo. Assim, fez o quê? Fez uma aliança, né? Aliança. E a linguagem da aliança é o quê? Deus falando para Israel: vós sois meu povo, eu serei vosso Deus. E essa aliança estabelece o quê? A soberania de Javé como seu Deus, como seu rei. Tá? E Israel seria o povo que deveria obedecer a esse rei. Então foi estabelecida a soberania de Deus. Né? É bem mais claro do que a aliança abrâmica. Né? A aliança abrâmica foi o quê? A aliança entre... claro que a aliança abrâmica mostra a aliança feita com Deus, Abraão e seus descendentes, mas explicitamente é mais individual. Mas já aqui na aliança sinaítica, né, aliança no Monte Horebe, é uma aliança feita entre Javé com nação Israel. E assim o Javé se tornou o rei do Israel. E Israel é o povo do Javé, estabelecendo a soberania, né? Soberania. Nós podemos ver vários aspectos, né? Aspectos de Deus em cada livro do Pentateuco. No Gênesis, o Deus aparece como Elohim, né? Elohim, Deus poderoso, criador, né? Deus que criou do nada os céus e a terra através de sua palavra, né? Criador. Mas fazendo o quê? Aliança, esse Deus criador fazendo aliança com Abraão, aliança abrâmica. No livro de Êxodo, Deus aparece como Deus Salvador. Né? Primeiro aparece como Deus Salvador ao executar o Êxodo, né? Êxodo. Mas também aparece já aqui como Rei de Israel através de aliança de Sinai, né? E no livro de Levítico mostra qual Deus? Deus Santo, não é? Deus Santo. Deus que é separado de todas as suas criaturas, separado de todas
outras divindades, de outros ídolos. Deus é santo. Possivelmente, o Pentateuco mostra isso, né? Deus é o único Deus, como Shema Israel, Deuteronômio 6,4 diz. Deus incomparável. Na verdade, a palavra santo, o kadosh, o principal significado é o quê? É ser separado, Deus único. Mas também outro significado inserido nisso é o quê? A transcendência de Deus. Deus incomparável. Não há Deus igual aqui na terra, nem no céu. Né? Então, Deus transcendente. E por isso, no Levítico, Deus ordena para que seu povo também deve ser santo. Né? E no livro de Números, que Deus aparece? Aparece Deus zeloso, né? Deus zeloso. Claro que Deus zeloso está ligado com a santidade de Deus. Mas no livro de Números aparece o quê? Conta várias rebeliões do povo de Israel. Né? Rebeliões contra a autoridade de Moisés, por exemplo, seus próprios irmãos, Arão e Miriam, contestando a autoridade do Moisés, né? E também os sacerdotes, né? E Nabiú, por exemplo, ele também contesta, né, a autoridade de Moisés. O fato de contestar a autoridade de Moisés, na verdade, estava contestando a autoridade de Javé, porque Javé que havia delegado a autoridade para Moisés. E também a grande rebelião que aparece no livro de Números, o de Cades Barneia, né, que acontece no capítulo 13, onde os espiões foram espionar a terra prometida, a cidade de Hebron. Eles voltam, né, elogiando a riqueza da terra, mas eles relatam com falta de fé, né? Dizendo a impossibilidade de conquistar aquela terra, que todos iriam morrer. Né? Isso era uma declaração incrédula, né? Porque Deus já havia prometido que havia dado aquela terra e Deus iria lutar na frente. Então, essa rebelião realmente gerou uma tragédia maior, né? Porque lá Deus promete, o Javé promete que a primeira geração, ninguém da primeira geração entrará na terra prometida, a não ser o Josué e o Caleb, que eram fiéis relatores. Vocês sabiam que nem Moisés entrou? Moisés também não entrou. Ele morreu no Monte Nebo. Se olhar Deuteronômio, nós podemos ver que várias vezes Deus fazendo pedido a Deus, né, perdoar ele para que ele possa entrar junto com o povo de Israel na terra prometida, porque realmente ele almejava profundamente pisar a terra prometida, porque ele lutou por toda a vida para essa finalidade. Então, nós podemos compreender, mas nem Moisés entrou, né? Então, livro de Números, Deus mostrando seu zelo contra o pecado. E, por último, Deuteronômio, né? Nós podemos ver vários aspectos já contados, né, aqui nos outros livros, mas a ênfase de Deuteronômio é a palavra de Deus. Por exemplo, o título de Deuteronômio, né? O título de Deuteronômio em hebraico é Elecha Devarim, né? Devarim é o plural de davar, palavra. Então, o título de Deuteronômio seria essas palavras, ou essas são as palavras
né? Título da Bíblia hebraica. E também nós podemos ver o quê? Que há muita ênfase na palavra de Deus. Claro que todos os livros do Pentateuco e todos os livros do Antigo e Novo Testamento enfatizam a palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Gênesis, enfatiza que Deus criou, né, céus e a terra, todas as coisas pela sua palavra, né? Mas o Deuteronômio, especialmente, há uma ênfase muito forte sobre a palavra de Deus. Por exemplo, vocês lembram que quando Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias de jejum, né? E o diabo tenta, né, para mudar o pão, né, a pedra para o pão, e Jesus, ele usa a palavra que está no Deuteronômio 8:3, né, 8:3, que nós conhecemos muito bem, que o homem não viverá, né, só de pão, não só de pão viverá o homem, mas pela palavra que sai da boca do Javé, boca de Deus, né? E Jesus citou essa palavra contra o diabo. E por isso no Deuteronômio, não somente nesse verso, mas enfatiza demasiadamente, né, obediência à palavra de Deus. O sucesso do povo de Deus, sucesso do povo de Israel na terra prometida, né, após eles terem entrado, a obediência, viver pela obediência à palavra de Deus, tá? Então, várias vezes essa importância é repetida. Por isso nós podemos ver Deuteronômio como Deus da palavra, tá bom? E também terceiro fator, a terra. Vocês podem dizer assim: uau, mas falta conquistar a terra, não é? Falta conquistar a terra. E como é que se pode dizer que no Pentateuco houve a formação do povo de Deus, houve uma nação, né? De certo modo, vocês têm razão. A conquista da terra acontece no livro de Josué. Mas, se você procurar no livro de Deuteronômio a palavra terra, você vai ficar surpreendido. Tantas repetições da palavra terra, né? Por exemplo, a terra que vão possuir, essa frase aparece 22 vezes no Deuteronômio. E a terra que o Javé, teu Deus, dá para vocês. Essa frase aparece 34 vezes no livro de Deuteronômio, né? E usa no Deuteronômio uma expressão, né, que a terra que vos tenho dado. Terra que vos tenho dado. E em alguns usos usa o quê? O verbo dar, que é o verbo natan, né? Natan. No tempo perfeito. Tempo perfeito. Isso quer dizer o quê? Que Deus já havia dado a terra. Né? Agora só falta o quê? Só falta o povo ir lá conquistar. Só falta conquistar. Então, da mão de Deus, a terra já saiu para a mão dos israelitas. Né? Então, como eu havia comentado antes, né, e também faz aquela aliança. Então, José faz aquela aliança depois de conquistar a cidade de Jericó, né? Cidade de Jericó e depois Ai. Né? Depois de ter conquistado Ai, 2 cidades, eles vão no Siquém e fazem aquela renovação da aliança, né? Pensa em maldição, né? Pensa em maldição no Monte Gerizim e Monte Ebal. Isso
certamente seria uma conclusão, né? Conclusão. Mas nós podemos dizer antecipadamente em Deuteronômio que terra praticamente já havia sido conquistada por Deus e seu povo em Deuteronômio, né? Então, os três fatores, né? Três fatores estão cumpridos. Então, o Pentateuco mostra que a nação de Deus foi estabelecida não numa situação sobrenatural, mas numa história real e da perspectiva do povo, da terra e da soberania, tá? E como nós falamos antes, também nós podemos lembrar que todo o Pentateuco foi escrito pelo Moisés, não é? Claro que Gênesis ele não fala sobre o nascimento de Moisés, aparecimento, literalmente, né? Mas Gênesis foi escrito também pelo Moisés. E no livro de Êxodo começa o nascimento de Moisés, né? Toda a história, e em Deuteronômio termina com a morte de Moisés, não é? Então é isso, aqui então termina a introdução, né? Introdução do Pentateuco, tá? E nós vamos então começar Gênesis na próxima aula.